tenho certeza que em algum momento isso já aconteceu com você também, ou talvez esteja acontecendo nesse momento. Sabe quando você vai deitar, mas a sua mente parece que ela não desliga? Ela continua com muitos pensamentos, muitas preocupações, como se ela estivesse tentando resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Se você se identifica, fica então aqui comigo até o final. Quero te mostrar o porquê que a sua mente ela vive acelerada e o que você pode fazer para amenizar toda essa sobrecarga mental e emocional. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que uma mente acelerada não é apenas sobre pensar demais, sobre excesso de preocupação, mas é o seu cérebro tentando se proteger o tempo todo. E por que isso acontece? Quando a gente olha para a nossa realidade hoje, pensa na sua rotina. É uma rotina possivelmente corrida, onde tem o seu trabalho, muita informação, muita cobrança. No trajeto também que você faz para chegar até o seu trabalho, é muito estímulo acontecendo. E além disso, a gente tem o celular, conexão, a hiperconexão, na verdade, né, com as redes sociais, o consumo de informação exacerbado. E por conta desse excesso de estímulo, de informação que a gente sofre o tempo todo, o nosso cérebro ele entra num estado de alerta, que a partir disso ele vai ativar frequentemente uma parte do nosso cérebro que se chama amígdala, ou seja, a gente pode considerar como se fosse um alarme, que ele é responsável por detectar ameaça. E a partir disso, o nosso cérebro ele vai entrar no estado de hipervigilância, que é justamente colocar a sua mente nessa sensação de estar o tempo todo ligada, de que os pensamentos não param, a sua mente ela está ali a 1000 por hora, pensando muitas coisas ao mesmo tempo. É justamente essa sensação de que você não consegue desligar. Você se deita para dormir, mas a sua mente ela continua ali, raciocinando muitas coisas ao mesmo tempo. Você querendo prever o que vai acontecer no dia seguinte, repassando as situações, as preocupações. E agora a gente precisa entender que gera, né, esse estado de alerta. Que se eu preciso usar de ferramentas, de conhecimento para amenizar tudo isso, para que eu aprenda a desligar a minha mente, então eu preciso entender que gera esse estado de alerta no meu cérebro. A primeira coisa é justamente o excesso de informação que a gente falou, o excesso de estímulo. Se você passa muito tempo conectado no celular, nas redes sociais, isso é um grande agravante para que o seu cérebro ele esteja nesse estado de alerta frequentemente. Um outro fator que a gente pode considerar seria muita pressão no trabalho, no dia a dia, até com a própria família dentro de casa, a sobrecarga de responsabilidade, porque frequentemente você pode sentir aquela sensação de não dar conta de tudo. Então, essa pressão, essa sobrecarga frequente, ela vai colocar o seu cérebro no estado de alerta. Consequentemente, pode gerar em você também ansiedade, estresse, ou seja, um estresse constante, sinais de ansiedade constante, vai te colocar nessa sensação. Outro fator seria sobre a falta do descanso real, porque muitas vezes a gente deita no sofá para descansar. Só que a gente deita no sofá e a gente pega o celular para ficar mexendo. Então você concorda que o seu corpo, ele pode estar descansando, mas a sua mente não. Então se a gente não aprender a descansar de verdade o nosso corpo e a nossa mente, não tem como a gente alcançar de fato um ponto ali de equilíbrio. A nossa mente, ela precisa, assim como o nosso corpo, das pausas reais, do silêncio, de você simplesmente sentar, silenciar, ficar sozinha com você mesma. E eu sei que hoje, nos tempos de hoje, é completamente desafiador fazer isso, porque a gente está o tempo todo com estímulo, mas se a gente não criar oportunidades, momentos para fazer isso, de fato, a gente não vai conseguir. Então, é importante você criar esses momentos. Por esse motivo que eu sempre falo sobre a importância das pausas conscientes. É justamente treinar você, o seu cérebro, a criar esses momentos de silêncio e de contemplação, porque é justamente que vai trazer para você esse realinhamento, essa reorganização mental. Pensa num computador que tem 30 abas abertas. Você consegue manusear todas essas abas ao mesmo tempo? Eu imagino que não, é impossível. Então, a nossa mente ela precisa desse descanso, desse silêncio, assim como o nosso corpo também. Outro fator importante que muitas vezes a gente negligencia seria sobre a nossa alimentação e nosso sono também, sono de qualidade. Quando a gente tem um excesso de consumo de açúcar, de cafeína,
uma alimentação completamente desregulada, a gente também tem sonos que não são de qualidade. Isso, influencia completamente nossos neurotransmissores, a nossa dopamina, serotonina, no nosso cortisol. Então, observar tudo isso, né, alimentação, sono de qualidade, a gente trabalhar para que sejam realmente bem funcionais, isso vai favorecer com que a nossa mente ela seja mais calma, ela saia desse estado de alerta frequente. Por último, não menos importante, seria sobre a falta de consciência emocional. Por exemplo, dificuldade todo mundo tem. Os desafios, eles fazem parte da nossa vida. A qualquer momento a gente está sujeito a passar por uma situação que incomoda a gente, que gera ali um desconforto emocional. Só que a maneira que eu vou conduzir tudo isso é o que vai me proporcionar qualidade de vida, de pensamento, de comportamento. Se eu sou um tipo de pessoa que, diante desses desafios, eu fico somatizando, ruminando, e eu não trago consciência para aquilo que está acontecendo, possivelmente eu vou sofrer, possivelmente eu vou colocar o meu cérebro num estado de alerta, de hipervigilância. Então, qual que é o ponto-chave, o ponto importante? Você praticar a sua autoconsciência, porque quando você não consegue identificar aquilo que te incomoda, aquilo que você sente, você não consegue identificar de fato o que aconteceu sem distorção, a possibilidade vai ser muito maior de você ficar ruminando e somatizando aquele sentimento, aquele acontecimento. E aí que está o segredo, você não fugir daquilo que você está sentindo, daquilo que aconteceu, mas trazer consciência para manejar de uma forma saudável, para você conseguir se regular emocionalmente. Eu não consigo me regular emocionalmente se eu não trazer consciência. Então, todos esses aspectos são muito importantes e vai facilitar, sem dúvida, para que você possa diminuir esses fatores que vão colocar o seu cérebro em estado de alerta. Um ponto muito importante que não tem como deixar de falar é que eu sei o quanto é desafiador a gente reaprender algumas coisas, né? Deixar o velho e inserir o novo. Ou seja, se eu sou uma pessoa que eu tenho o hábito de consumir em excesso muita informação, muita cafeína, tenho um sono completamente desregulado, então eu sei que criar novos hábitos para facilitar e tirar um pouco esse estado de alerta do meu cérebro, eu vou ter um pouco ali de resistência. Mas é aqui que mora o segredo. O nosso cérebro, ele é plástico, então ele tem essa capacidade de se reorganizar. Ou seja, a gente tem condições sim de aprender a descansar de forma consciente, a respirar de forma consciente, e é justamente aí que vai entrar as práticas de respiração, as pausas conscientes, práticas de presença, que possa facilitar de verdade esse processo de sair desse estado de alerta. Eu acho muito válido quando a gente busca por informação de uma forma que vai me favorecer, porque não é confortável ficar nesse estado de alerta, é cansativo, afasta nossas relações, e justamente a gente acaba ficando mais irritado, mais cansado. Então, traz uma série de consequências que vai proporcionando um impacto em vários aspectos da nossa vida. Ou seja, uma pessoa que ela vive em um estado de alerta frequente, ela vai ter consequências, ela vai sofrer por conta disso. Então, por que não fazer diferente, buscar por recursos? Eu acho bacana falar também, porque muitas vezes a gente cria um tabu muito grande em cima de novos hábitos. E o que a gente precisa fazer para, de fato, diminuir esse estado de alerta do nosso cérebro não é nada mirabolante, são coisas simples, acessíveis, que basta a gente praticar e se comprometer com isso. Porque quando se diz respeito da nossa saúde, do nosso bem-estar, tem que ter comprometimento. Não basta só ter informação. Então, o caminho para que a gente consiga, de fato, alcançar novos resultados, resultados melhores, começa com pequenos passos. Então, a primeira coisa que você pode acrescentar no seu dia a dia, eu falo muito sobre isso, são as pausas. A pessoa que ela vive num ritmo acelerado, de sobrecarga, um ritmo frenético durante o dia, e ela não se proporciona esse momento de pausa, sem dúvida, entender que em algum momento ela vai ter as consequências, porque o nosso cérebro, ele não está preparado para a quantidade de informação que a gente tem ao longo do dia. Então você pode parar uma ou 2 vezes ao longo do seu dia, eu tenho certeza que 2 ou 3 minutos não vai fazer diferença para você, mas para a sua saúde vai fazer muita diferença. 1 minuto pode mudar o seu dia. Você simplesmente vai parar para respirar, observar sua respiração ou contemplar uma paisagem, algo que
chame a sua atenção, que traga conforto ali para você naquele momento. "Ah, Elaine, mas eu não posso, eu estou no meio do trabalho". Vai no banheiro. Eu fazia isso, gente, de uma forma sem pensar. Eu sentava no vaso sanitário do meu trabalho, quando eu trabalhava dentro de uma empresa, eu fechava os meus olhos e ali eu ficava em silêncio por 2 minutinhos. Então, se você fizer isso uma ou 2 vezes ao longo do seu dia, vai fazer muita diferença. O segundo é sobre você reduzir os estímulos. Não tem como a gente querer tirar nosso cérebro desse estado de alerta frequente, se não reduzir a quantidade de estímulo. Então, se você passa 3 horas mexendo no seu celular, consumindo conteúdo, diminua isso. Você não precisa ser tão radical em parar de consumir, mas reduzir, sem dúvida, vai fazer muita diferença para você. Você precisa entender que o seu cérebro, ele também precisa desse espaço para respirar. Terceiro, que a gente pode praticar também, inclusive junto com a pausa consciente, é a respiração. Quando foi a última vez que você parou para respirar de uma forma consciente? Você parou para observar a sua respiração? Só que a nossa respiração, quando a gente não traz consciência, ela costuma ser rápida e curta, o que consequentemente gera estresse e gera ansiedade. Então, cada vez mais que você se permitir em respirar de uma forma consciente, isso vai regular toda a sua parte do sistema nervoso, trazendo mais calma, tirando o seu cérebro desse estado de alerta mais frequente. Então, apenas silenciar e observar a sua respiração, ou mexer no seu abdômen, ou pelas narinas, né, a respiração entrando, respiração saindo, o ar mais geladinho quando entra, o ar um pouquinho mais quente quando sai. Então é simples, é simplesmente fazer isso por 2 minutinhos, e já vai fazer uma grande diferença. Para a gente finalizar aqui, eu quero deixar esse recado para você, essa reflexão, na verdade. Mente acelerada, ela não precisa ser o seu estado natural. Muitas vezes a gente acaba aceitando uma certa condição por acreditar que faz parte, porque eu vivo numa vida corrida, eu estou numa cidade completamente acelerada, então tá tudo bem, é normal a minha mente ser acelerada. É normal, quando eu for dormir, a minha mente não parar de pensar. E não é normal. Você pode construir uma nova relação com os seus pensamentos, com o seu corpo, com a sua vida. E a partir dessa perspectiva, você vai perceber quanto que é importante a gente olhar para dentro. O quanto que é possível a gente viver com mais qualidade, mesmo no mundo frenético que a gente vive hoje. Então começa devagar, começa com uma respiração, começa com uma pausa, por mais seja por pouquíssimo tempo ao longo do seu dia, mas você precisa começar. Você precisa começar também com um compromisso com você mesma.